Bom dia! Estamos em mais uma live aqui no Infoteatro. Nossa, minha franja tá difícil. Vamos esperar nossas convidadas, mais uma live especial para fechar o mês de março. Um dia antes da Páscoa. Olha, um monte de gente entrando. Vocês gostam desse horário para live? Ah, também me falem se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Oi, Isa. Oi, mãe. Vocês estão me ouvindo direito? A Cláudia, nossa convidada, já entrou. Vamos esperar mais um pouquinho. Deixa eu mandar para a Lua. Oiê, olá! Que alegria ter vocês aqui. Sou eu essa? Eu não ouvi. Peraí. Ai, Olá! olá. Bom Tudo dia! bom? Peraí, Tá peraí, invertido, que eu tenho que Cláudio. virar aqui, não sei como que vira. Como é que vira? O meu também tava invertido, Cláudia, vai. Tem as Como é que flechinhas, vira? Cláudia. Peraí, Tem as flechinhas aí. em cima. É, umas flechinhas. Ó, Miziara! Easy. Faltei na aula dele. Tá difícil. Ah, a Cláudia saiu. Ela acho que ela vai virar a câmera e voltar. Peraí. Ah, Tudo tá. bom, minha flor? Oi, Lua. Não, então, eu tô aqui na produtora, né, no meio do, tipo, prova de figurino e Do tal, rolê. mas eu falei, não, eu consegui um horário com as 3, eu Pronto. não vou abrir mão disso, vou ter que fazer com elas de qualquer jeito, Vamos. né? Você tá escrevendo, quer que eu ligo pro escritório? Mas ele tá entrando, né? O Bacalhau já entrou. Sim. Ó, Tá, Cláudia acabou de mandar de novo. tá. Vamos esperá-las. Ó, ai, entrou igual. Cláudio, tem uma flechinha em cima. Ó, tem uma flechinha em cima com dois arquinhos assim de flechinha pra girar. Só girar. Aperta na imagem, aperta na imagem. Dá pra ir. Olá! Oi, Não, consegui. eu já fiz live com a Lua e eu queria muito fazer com você e com a Roberta. Aí, nossa, a gente tá tentando, não é, Cláudia? Faz assim. Não, a gente está tentando desde a pandemia, não foi? Foi muito louco também. Exatamente. Aí, quando eu vi, a Lu até falou, a gente não consegue nem marcar nossas reuniões, né? Aí eu falei, não, agora eu tô com as 3, eu vou fazer de qualquer jeito essa live e não quero nem saber. Exatamente, Vou né? Juntar as aproveitar. três, a gente também está aproveitando. Vem Pra cá, o bater um som tá papo. bom? O som tá bom, que eu tô aqui Tá, num fone. Melhor, né? tá Tá. ótimo. O som Deixa tá eu mandar bom? pra Roberta só pra ver que Eu aí tá bom. mandei aqui pra ela Ah, também um mandou? oi. Mas o meu Aí, som tá bom? tá Eu bom, tô sem também. Tá bom, fone. Cláudio. Olá. Roberta. Roberta disse sim. Deixa eu Deve colocar. estar entrando. Ela é infoteatro da Aprender. Ah, você tá falando com ela. É Tô tão infoteatro. feliz de estar aqui Que com tem, você. Nath? É infoteatro? Como é que é? É infoteatro, né? Arroba Infoteatro. Aí ela entra pelo Instagram e aí depois ela clica na foto do perfil, né? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo.
Vamos esperar. Que aí a gente começa de vez. Bom. Tô muito feliz. Juro, minha mãe, meus pais sempre zoam que eu falo, ai, tô muito feliz. Mas é que, nossa, pra mim é um privilégio aqui estar sábado de manhã com vocês, aqui para uma conversa de verdade. É muito importante para o projeto, muito importante pessoalmente, né, para mim. Então, queria agradecer já por. E olha que desde a pandemia isso aqui cresceu, hein, Nath? Nossa! Meu Deus! Eu fiz você em 2020 ou 21, não sei. 20. Cresceu isso aqui. Não, a Lua... persistência, né, Nath? Nossa, você falou muito. assim, eu vou pegar isso com a unha. Muito trabalho. É cansativo, mas vale a pena por momentos como esse. Ó, a Roberta entrou. Agora eu vou aceitar. Agora você tem que mandar o negócio para ela. Né? Entrou. Olá, amigas! Eu não tô vendo a Roberta. Tô aqui. Eu tô. Calma, você não tá de manhã, hein? Você tá vendo a Roberta, Lua? Tô nós 4 aqui na tela. Não, eu tô vendo só você, Nath e a Lua. Ela tá aqui na tela, Neide. Pra mim, não. Ixi. Será que você sai e entra de novo ou vamos assim mesmo? Uai, sei lá. Você sabe. Que administra a live é a própria live, né? Não é nem a... Eu tô falando com vocês. Vai ver que minha tela, meu celular... Fala alguma coisa, Roberta. Só pra Oi, alô, salve, salve. Tudo bem, todo mundo? Você ouve, Cláudia, ou não? Como é que é? Você ouve a Roberta? Eu tô ouvindo a moça, eu não tô vendo ela. Não sei por quê. Não, tudo bem, vamos assim. Tá. Vamos assim, tá? Ouço, mas eu não vejo. Aqui Não, eu só tá dividida em 3. Roberta, você me vê? Na outra live que eu fiz com 4 pessoas, aconteceu isso também. Mas é a vida. Gente... Vamos aqui, eu tô ouvindo ela, eu não tô vendo ela, não sei por quê. Perfeito. Às vezes dá isso. É chato. Aliás, eles estão há tanto tempo, né, com essa possibilidade de live e não resolvem as questões. É muito chato. Bom, gente, Roberta, bem-vinda à live. Eu tava falando com as meninas que eu tô muito, assim, realmente... É um privilégio para mim estar com vocês aqui hoje para ter essa conversa, tanto para o projeto do Infoteatro, ter vocês aqui para conversar é assim imprescindível. Bom, e para mim pessoalmente. Pelo menos eu escuto a Rô. Eu tô achando a coisa mais chique do mundo, nós aqui, né, nesse sábado de manhã. Então, de verdade, muito obrigada mesmo. E desculpa também a confusão, né, de horários que foi. Eu até falei ontem com a Lua que eu estava nervosa com isso, mas que bom que deu certo. E vamos aproveitar esse espaço para discutir e falar o que a gente quiser. Vocês estão ouvindo? Sim, né? Sim. Tá. Tô ouvindo bem. Eu queria, só para a gente iniciar, eu tô aqui com um porta-voz do público que não faz ideia... que não tem, né, contato com teatro. Esse é o objetivo, inclusive, do Infoteatro, né, de trazer essas pessoas cada vez mais próximas ao teatro. Então, eu queria que vocês contassem, primeiro, o que liga vocês três, né? E, obviamente, entrar no Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, contar como que é a história, né, desse núcleo, como surgiu. Sim. Quem quer falar? Vai. Quem? Começar, Cláudia. Tô meio rouca, tá, gente? Cláudia, quer começar? A Cláudia tá vindo? Eu acho que a Cláudia tá com atraso, com delay. Talvez seja melhor ela sair e entrar de novo mesmo. Deixa eu mandar pra ela. Ela tá com delayzão. Manda um WhatsApp. Bom, enquanto ela sair e entra, eu vou levando aqui pro pessoal que tá online. Bom, primeiro, oi, todo mundo, salve, salve. O Núcleo Bartolomeu surge como continuidade, na verdade, de uma pesquisa da Cláudia, né, que já pesquisava as coisas
na cidade, a linguagem urbana. Pode começar, eu sempre começo, não podem começar, vai. Ela tá com muito delay, gente. Muito delay. Pode Avisa no começar, WhatsApp. mas eu acho que eu sempre começo, vocês podiam começar para eu ter outro... Ela tá com muito delay. Como é que é? Como é que ela avisar? Ela, ela tá no Desliga celular. ela, tira ela e avisa eu pelo vou WhatsApp. Pra ela. tirar Eu ela. vou sair, eu vou entrar, tá? Tá. Peraí. Então, aí levando para quem está aqui, e a Cláudia estava pesquisando, né, buscando alguma linguagem que desse conta de falar sobre a cidade, mas não só sobre, né, no ritmo da cidade, numa frequência da cidade, e ela viu a unidade móvel, que era o grupo do Eugênio Lima, que é o DJ, que é o quarto integrante do Bartolomeu, dançando, e ela reconheceu naquela frequência, sobretudo, uma frequência que ela queria para o teatro dela. É muito interessante, né, Lu? Ele sempre fala que isso tenha vindo pela dança, porque o hip hop chega no Brasil muito pela dança também, né? Ele se estabelece através dos filmes que vêm para cá, né? É o elemento que se estabelece primeiro e extrai aos outros. Então, ela chamou o Eugênio para participar dessa pesquisa de linguagem, que era misturar o teatro com hip hop, e aí começa o núcleo, né? A princípio, com cada um, o DJ, tem os 4 elementos do hip hop, né? O DJ MC, o grafite, o grafiteiro, e a dança de rua, né? O B-boy, B-girl, e cada um fazia exatamente, atores e atrizes atuavam e os elementos do hip hop faziam as suas respectivas demandas. E aí, a partir de um certo momento, isso vai se amalgamando, e daí a Lua, que era atriz, videomaker, tinha uma ligação com o cinema de formação, compra suas picapes e começa a discotecar. Eu, que vinha do teatro, começo a rimar, e a gente teve até banda. O Eugênio, que era DJ, começa a atuar, e uma linguagem entra na outra, e a gente tem o Núcleo Bartolomeu, que a gente tem hoje. Nossa, Eu acho... Desculpa, não, é que se for da onde a gente, nós, né? Eu acho que o Bartolomeu tem, como vários grupos de companhias de teatro de grupo da cidade de São Paulo e de outros lugares também, a gente fala da cidade de São Paulo para dar conta do que a gente frequenta um pouco, mas tem muitos grupos no Brasil, no mundo, mas enfim. Mas tem algumas coisas assim que eu vejo na São Jorge, vejo alguns grupos que são muitos irmãos, assim, de idade, desses 20, nós estamos fazendo 24 anos, né? Grupos de 25 anos, de 20, 30 anos, que não todos, mas muitos, e isso acho que também é uma salvaguarda do grupo, que é a amizade, né? Então, acho que essas 3 mulheres que estão aqui, né, falando com vocês desse grupo, também são amigas, né? São amigas, se frequentam afetos, lugares, tem muito afeto entre elas, tem muito... Eu acho também, o Bartol Eugênio, né, que não está aqui comemorando a semana, o mês da mulher, mas a gente tem essa coisa familiar. O Eugênio fala que a gente parece como é que ele fala? A gente parece os novos baianos, assim, né? Essa companhia que tem filho junto ali, que cuida, esse pequeno clã. Eu acho que a gente tem essa frequência também de criação e desses amores, desse clã em comum, né? Que eu acho que isso, no mundo que a gente vive, é alta tecnologia. Então, há que se falar que não é sempre que se tem trabalho, né? Não é porque é um trabalho de 23 anos que tem afeto. Eu conheço muitos que não têm esse tipo de afeto. E eu acho isso alta tecnologia mesmo, né? Para os tempos. E para sempre, né? Não só para os tempos, mas inclusive nesses tempos, né? Nossa, completamente. Como que é? Eu não sei se a Cláudia quer falar alguma coisa, se tá com delay ainda. Você tá ouvindo a gente? Só pra gente... Eu estou ouvindo vocês, eu estou com delay? Agora não. Olha, agora foi. Que bom. Vocês podiam falar um pouco dessa mistura de linguagens, assim? O que é exatamente o teatro hip hop? O que é o ator MC? Como que essas linguagens, elas se conversam, né? Bom, elas já falaram do começo, né? Eu acho que quem pode falar mais isso, na verdade, é a Rô, são as meninas, mas eu só queria complementar, porque eu cheguei atrasada, de dizer que realmente eu concordo com que o nosso encontro, para além do que tudo que ele trouxe, né, que gerou linguagem, que é isso que nós estamos fazendo até agora, com todos os seus desdobramentos, ele tem uma coisa que é o investir no encontro. Né? Então, aí as coisas se desdobram, se transformam, avançam, e os nossos crescimentos individuais convergem para apostar no coletivo,
né? Não é à toa que a gente fala que é um casamento estético, né? A ideia de você investir. Você tem todas as pessoas do mundo, todas as coisas do mundo lá fora, e que você também pode flertar com isso, mas você tem um ponto de convergência que a gente investe, né? Nesse polo familiar, nesse polo né, de desenvolvimento humano mesmo, entre aqueles que começaram uma ideia. Então, esses desdobramentos só nos fazem crescer e a gente sai e volta mais fortalecidos. Eu acho que só complementando, né? Queria dizer isso porque eu não falei sobre o começo, né? E a potência dessa pesquisa continuada, né? Assim, com essas pessoas, esse amadurecimento também, acredito, né, de vocês enquanto artistas, tantas vivências, como isso, né, continuar com as mesmas pessoas nessa pesquisa coletiva é muito potente, muito raro, né? O que a Lua falou. Assim, cada um hoje está tentando se salvar, então continuar com um coletivo, né, é uma coisa muito rara. Não, é muito... E amadurecimento é tempo, né? Amadurecimento requer tempo. Ninguém amadurece de um dia para o outro. Então, o tempo junto também amadurece cada um, né? Cada uma, e amadurece a força do coletivo. O coletivo também tem uma força própria, que sou eu, é a Roberta, é a Cláudia Gino, mas também é algo que está entre a gente, com a gente. B coisa perfeita, é com a gente e a gente. Mas tem uma coisa que é uma força motriz que também vai amadurecendo do coletivo, né? Acho que isso inclui a força da linguagem, acho que inclui várias coisas, né? Da maneira que a gente imaginava fazer no começo, que a gente faz agora. E de alguma maneira tem o mesmo mesma vontade ali do começo, mas que vai se deslocando de lugares, de maneiras, porque a gente vai se deslocando de lugares, porque o tempo vai se deslocando, porque as coisas vão mudando de lugar. E eu, por exemplo, adoro isso, o tempo. Cada vez mais, fica mais velha, você pode odiar o tempo ou amar o tempo. Eu estou tentando me aproximar dele. Curti um pouquinho a ideia de que ele é algo que vai sozinho e que é bom acompanhar. E que é bom você estar acordada. Esse trabalho da presença que o teatro faz, né? Acordada, desperta no seu tempo. Eu uso muito essa palavra, né? Está desperta no seu tempo. Mais do que acordada, ela desperta no seu tempo, despertando, né? A cada dia, a cada segundo, uma percepção das coisas. E a hora que você achar que tá tudo, entendeu tudo, realmente pode ir embora, porque acabou a brincadeira. Então, a brincadeira num grupo é um pouco parecida com essa ideia da vida, quando você começa a trabalhar um pouco de manutenção. Pode parecer um pouco poético o que eu estou falando, e é um pouco poético, mas é uma busca também de você cultivar relação, assim como a Cláudia falou, casamento, né? Cultivar uma relação, uma amizade, há que se cultivar, há que você dá tempo, a energia, olhar, carinho, afeto para as coisas, senão ela não existe mesmo. Quantas amigas você não teve na escola que você nunca mais viu? E parecia tua melhor amiga naquele momento. As coisas podem acabar, assim, podem se desfazer e podem nem estar na memória. Então, há que você rememorar, por isso que quando vai aniversário, eu acho que essa celebração, eu adoro celebrar, mas todo mundo adora a celebração. Quando a gente tinha nosso espaço, a gente fazia muita festa, tudo que era motivo, a gente fazia festa. Acho que é um ímpeto muito que teve do hip hop, né? Que é um ímpeto do hip hop vem para uma block party, a gente fazia festa para tudo, para manjar, para aniversário, para tudo que tinha motivo, a gente ligava picape. É uma coisa de celebrar um pouco, reconhecer o tempo das coisas. Desculpa, falei demais. Mas acho que é tão importante também, quando você fala de grupo, de pesquisa, também tem isso, né? Sim. Que é esses lugares dos entres, né? Tá. Eu um salve aqui para Georgette Fadel, nossa primeira diretora que entrou aqui. Georgette! Chique é você estar aqui, Georgette. Entra na live, entra na live. A Georgette, a gente tem nós 4, né? Que chama dos aliadas, né? Que é todo mundo. A Georgette não é só uma aliada, ela é uma grande aliada, porque ela é a pessoa que dirige a primeira peça do núcleo, né? E uma parceira. Ela pegou uma rabeira, porque a gente estava fazendo um trabalho com outro diretor, que naquele momento, o Luciano Quiroli, teve que sair, e aí a gente estava com uma ideia imensa de uma coisa que a gente, né, que foi o primeiro trabalho nosso, e aí a Ju topou, ela falou assim, eu lembro muito, ela topou, e ela falou assim, vamos junto, entendeu? E foi
muito importante, porque na verdade era muito importante que um trabalho fosse dirigido por uma mulher. Depois, só fui entender isso depois, né? Porque fez parte um pouco daquele espetáculo e a entrada da Georgette foi super fundamental para o desenvolvimento do grupo. Então é muito legal ela estar aqui ouvindo a gente falar. Tem uma coisa que você perguntou, né, que eu acho que eu posso juntar com a entrada da Georgette no começo, qual que é do teatro hip hop, né, o que se a gente pudesse definir. Eu acho que era uma época como essa, mas que surgiram muitos grupos que tinham muita afinidade com o teatro épico, né? Esse teatro que na sua origem é feito pelos trabalhadores, para os trabalhadores, e que traz uma visão de mundo, que traz distanciamento, que traz... Você vê artistas que têm um ponto de vista, uma opinião para dizer, né, fazer a crônica do seu tempo. E isso do teatro épico se irmana com o hip hop, no sentido de que o hip hop também é uma cultura surgida de uma necessidade de expressão de pessoas que não tinham suas vozes ouvidas, que tiveram que criar uma tecnologia, uma ferramenta, que foi a dança, que foi as picapes, ali, o DJ, né, o MC e tudo mais que essa cultura criou, né, porque não tem só os 4 elementos, tem todo um jeito de viver que se hermana no teatro épico com uma palavra, um conceito que é o de autorrepresentação, que significa o Rappin' Hood, que é um rapper brasileiro, que sintetizou muito bem num rap dele: se eu tô com o microfone é tudo no meu nome. Que quer dizer, eu conto a minha própria história, né? Eu olho para o que veio, que é, por exemplo, quando o hip hop sampleia, o James Brown usa coisas do passado, as danças sociais, né? Toda a tradição do dub jamaicano, no caso do MC, e olha para o presente para saber um pouco para onde vai, mais ou menos, né? A gente não sabe muito, mas eu conto a minha história. Eu não preciso que ninguém conte a história para mim, já que a gente sabe que a história é sempre contada pelos vencedores, né? Então é um jeito de se autorrepresentar com celebração. Então eu acho que o nosso teatro hip hop tem isso: celebração, autorrepresentação, e o ator MC também, respondendo a sua pergunta, a atriz MC, ator MC, traz isso, a autorrepresentação. Um artista que está lá olhando para o mundo que vive, consegue se ampliar, recortar pedaços, elaborar um discurso e devolver em forma estética e poética, né? Criar uma ética estética, ética trazendo estética, para elaborar o que vê no mundo em forma de música, de dança, de interpretação, de texto, de textura, seja lá o que for. Acho que consegui resumir. Sim. Não, e isso que você falou, Roberta, eu já ouvi, eu queria saber o que vocês pensam, eu já ouvi muitas pessoas criticando o teatro atual, digamos assim, porque ele é muito autocentrado nessa questão de contar a sua história, eu já vi muitas críticas em relação a isso. O que vocês pensam a respeito dessas críticas, assim? O teatro, ele não está justamente aí para que isso seja possível, né? Conversar com o nosso tempo. Como que a dramaturgia, né, de alguma forma, que não seja contemporânea, atual, como essa dramaturgia pode se inserir nesses tempos? Não sei, é meio um... Olha, eu poderia só começar. Às vezes vocês vão aí, garotas. Mas sabe o quê? Teatro é o que a gente fizer dele, para começar. Então, se ele é bom, ele é ruim, é outra coisa. Se eu gosto ou não gosto, também é outra coisa. O teatro, você faz, ele é ele é a hora que você fizer ele, né? Se você está fazendo na rua, está fazendo num palco, está fazendo com luz, sem luz, numa esquina, Então, essa definição, assim, você pode fazer o que você quiser dele. Se é bom ou ruim, se a pessoa gosta ou não gosta, é outra coisa. Se você vai falar de si, com ponto de vista que é bonito ou bom ou ruim, também não é pelo fato de você falar de si, tem o que e o como, né? Então, esse como também tem mil maneiras de se fazer. É uma crítica baseada em que, assim, que teatro, né? Porque fica muito vago, o teatro. Teatro é muita coisa para falar, o teatro tá fazendo isso hoje em dia. Tá fazendo o que ele quiser, as pessoas fazem o que elas quiserem. E acho que a apropriação de você falar de si, de você contar uma história e que ela reverbere para um tempo presente é muito potente. Agora, você pode contar de si e ser chato pra caramba. Não é o fato de contar de si que é a questão, eu acho.
essa coisa da performatividade, das autobiografias. Não é o fato de falar de si. Pode ser esses como estão falando de si, que pode estar incomodando, não gostando, ou o fato de as pessoas terem voz, e sempre tiveram, né? Mas estarem conseguindo organizar isso num palco, organizar uma vida num palco, e está conseguindo salvaguardar ali um pensamento que reverbera em muita gente e não reverbera em você, sei lá. É que eu acho, eu já ouvi muita essa crítica também, eu acho ela um pouco vaga. Porque do que você está falando? Para analisar um espetáculo. Você pode pegar 3 espetáculos que a pessoa está falando a partir do seu ponto de vista, e eu acho bom pra caramba e eu acho ruim pra caramba. Isso tem a ver com muita coisa da forma do que é teatro, né? Enfim. Só filtrólogo, gente. Eu acho isso um pouco também. Eu acho que quando se fala assim, o teatro está, o teatro é muita coisa, né? E existem maneiras como você escolhe, entendeu? Pôr as coisas em cena. Eu voltaria um ponto atrás, que para mim seria assim, eu acho que o que move é a urgência, né? Eu sempre falo de fome, né? Eu acho que desde o começo que o Bartolomeu falava assim, qual é a nossa fome, né? Eu acho que se você não tem uma coisa anterior, que é o que te mobiliza a você fazer e falar alguma coisa, pôr alguma coisa em cena, que seja para compartilhar com o outro, e aí volta para mim o mais importante, a arte do encontro, essa vontade de me encontrar com quem vai assistir, com a vontade de me encontrar com quem está comigo em cena, e a maneira que a gente vai ludicizar isso, né? No sentido do jogo, da performance, e escolher diferentes maneiras. Eu acho que a gente está no momento, quando a gente, no teatro hip hop, fala de autorrepresentação, Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, a gente usa a ideia do depoimento, da autoficção, da história de vida, sim, mas a maneira como você vai fazer isso, entendeu? Não é necessariamente que se repete, entendeu? Ou é uma forma chata. A questão é do que você está falando. Se eu parto de mim para ampliar e falar de alguma coisa que de alguma maneira reverbera para muitos, né? Aí é outra coisa. Então, a linguagem como jogo, o ponto de partida, né? Para você startar uma outra coisa. Eu acho que isso, a maneira como você escolhe jogar, mas para mim o que está sempre em jogo é assim, eu tenho fome de dizer o quê? O que me move? Se eu não tenho motivo urgente para dizer sobre determinado assunto, para mim é um problema, né? Claro que às vezes a gente faz coisas que não necessariamente, mas eu gosto de estar completamente comprometida. Então, para mim, é comprometimento, aquilo que eu quero dizer, que eu necessito dizer. Se eu não vomitar isso, eu morro. Se eu não falar sobre isso, eu morro. Um pouco assim. Eu acho que tem um pouco uma falácia desse negócio do teatro identitário. Geralmente pega muito o pé quando, racialmente, né? Os coletivos negros falam muito de si, falam muito das pessoas. Tem um vídeo da Toni Morrison, aquela escritora, que ela é muito elucidativo, e daí ela tá com o jornalista fala para ela assim, o que você achou daqui? Tem uma entrevista que ela dá e o jornalista pergunta, outro, né? Pergunta para ela assim, quando você vai parar de escrever sobre raça, né? Você escreve sempre sobre raça, não sei o quê, você não pode escrever sobre outras coisas? Aí ela fala para ele, mas veja, o James Joyce está escrevendo sobre raça. O não sei quem está escrevendo sobre raça. Né? O Shakespeare está escrevendo sobre raça. Está escrevendo sobre a partir de um determinado ponto de vista. Aí ninguém chega para o James Joyce ou para qualquer escritor e fala assim, quando você vai parar de escrever sobre a sua raça e vai escrever sobre outra coisa. Então esse que é o problema. Né? É considerar que o teatro que está falando de si, seja o que for, é um teatro identitário e o outro é universal. A gente sabe que o universal é colonial. E o que está falando de outras coisas é universal. Então, talvez essa pessoa que está fazendo um teatro que ela está falando de temas que ela considera universais, ou que pode falar de qualquer coisa, ou que pode fazer investigações e deixar, e não falar para de me matar no seu teatro, porque não é ela ou seu filho que vai morrer amanhã, ela possa, isso é um privilégio também, poder fazer o que quiser, né? Não ter que usar. O Brecht falava, né? Vós que vierem depois de nós, olhai para nós como indulgência. Que tempos é esse que em falar de uma flor, uma rosa, tantas vezes calar sobre um irmão que passa fome. Né? Ele tinha
esse desejo e esse almejava que as pessoas aqui pudessem ter a liberdade. Então, o que a gente tem que entender é que até a liberdade de falar sobre o que quiser, o descompromisso de não ter que defender a sua vida, é um privilégio também. E não é assim, vamos falar de coisas mais universais, estou cansada de falar isso. E a pessoa que está falando isso, assim, eu tô cansada de morrer, e eu estou cansada de meu filho morrer a cada... Né? Então, existe espaço para muitas coisas, mas a gente tem que entender politicamente que falar sobre o que quiser num país onde você está precisando, onde sua voz não é ouvida, onde você sempre... Claro que ele pode falar sobre o que quiser, minha voz sempre foi ouvida, então eu posso falar sobre o que quiser, o que eu seja que for que eu falar, minha voz vai ser ouvida. Então, mas olha, eu acrescentaria isso o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo, de uma peça atual, que é o da Zahri, até enterrar. Ela está falando dela, aí também, como é que a pessoa entende isso? Você vai lá olhar a peça da Zahri, você vai dizer, ela está contando a história dela? Ela está contando a história, para mim, de muitas partes de uma questão brasileira, do Brasil, muito potente, a qual eu faço parte. Aí também é uma falta de identificação, de entender que ao falar daquilo, ela está falando uma história a qual eu faço parte. Pode ser, entendeu? Aí uma outra questão também. Eu não sei, é vago, essa conversa é vaga, porque de que peça que a gente está falando? Pode ter uma peça assim, que a pessoa fale uma coisa tão intra ali, que não consiga abranger poética de conversa. Acho muito difícil, mas pode ter, que fica um pouco, sei lá, terapêutica demais. Mas, assim, falar de um assunto como a Rô colocou agora, como não tem a ver comigo? Não tem a ver comigo. Onde eu estou na vida? Eu estou fora do planeta, então, assim, acho que tem a ver com isso também, né? A gente está ligado nas coisas. Ao ouvir uma narrativa, você se coloca em relação a o que pode estar incomodando é quais são as narrativas. Aí eu concordo com a Roberta, entendeu? Aí você tem que entender porque está te incomodando as narrativas que estão sendo colocadas, né? E também que você faça a sua. Aí que tá. Nesse sentido, o teatro é bem aberto. Não vem falar que o teatro, olha, juro, tô de saco cheio. É que hoje em dia não pode. Pode, amor, você pode tudo, as pessoas estão fazendo. Não é questão de poder. É questão se você quer. Não pode fazer. Pode. Toca ali, você aluga, produz, faz suas coisas. Quem diz que é DJ, faz seus corres. E faz suas coisas. Não é que não pode. Esse incômodo pode estar ligado a outras questões, aí também se resolva. Não é o teatro que está contornando, que pode... É quem está vivo e fazendo teatro. Quem faz teatro é quem está fazendo teatro. Então, quem está fazendo teatro, que faça o teatro, que tem que ser esse teatro que você acredita que tem que ser. Eu concordo com a Cláudia. Tem a sua fome e ele se alimente. E faça esse teatro que você acredita que é potente. Sim. Pronto. Tá tudo aí. Porque quando uma coisa começa a incomodar, no sentido de falar assim, tem uma coisa que agora todo mundo está fazendo, testemunho, depois... Mas e daí? O que te incomoda? Se você vai assistir, e não é tão verdade assim também, né? Não é tão verdade também que todo mundo está fazendo. Tem muito que já está acontecendo, gente. Não é. Mas tem um pouco isso, dessa ideia de que o testemunhal, a ideia de partir dos próprios depoimentos, ou das próprias histórias de vida, como se isso fosse ou um pouco menor, ou que isso cansasse. O que cansa, às vezes, é o que não comunica. Isso eu concordo, entendeu? Quando você vai e uma coisa te atravessa, você não para necessariamente, no primeira instância, para reparar na forma, e sim aquilo que te avassalou, entendeu? E aquilo que te atravessou. E depois você fala, nossa, sim, tem essa forma, tem... Então, eu sinto também que às vezes uma coisa, fica um pouco no campo do, está todo mundo fazendo isso. Não, está todo mundo fazendo, buscando encontrar uma maneira de se comunicar e dando forma à sua expressão. Eu acho que é isso. Eu acho que o teatro é muito mais do que isso. Eu concordo com a fala da Lua no começo. Teatro é muito mais, teatro é muita coisa, né? Então, assim, quando começa a tentar reduzir as formas de expressão, é porque a gente está precisando entender do que exatamente está se falando, né? Um pouco nesse sentido. Eu sinto... Fala, Roberto, desculpa. Então, a Georgette escreveu uma coisa aqui, que ela falou, e como se a gente não produzisse belezas, né? E como se fosse só uma coisa reduzida ao discurso, que é um ponto também, né? Tem coisas esteticamente, porque a gente está falando da arte que está ligada à estética, à linguagem, que tem linguagem, e tem estéticas interessantes, e tem pesquisa,
E tem coisas que não, mas isso não é só nesse teatro considerado identitário, ou de grupo, ou aguerrido em questões políticas, ou panfletários, como eu acho que é um pouco do Bartolomeu. O teatro do Bartolomeu, hoje em dia, claramente, ou escuramente, é um teatro que traz o panfleto e assumidamente, só que tem uma pesquisa de linguagem. Né? A gente defende certos pontos de vista e escolheu. Isso se paga um preço, por isso até de você ter uma peça que é tão ligada ao momento histórico que ela fica como um jornal, como uma crônica mesmo do tempo, que ela pode ficar até 2 anos depois, se você não revisa, ela pode ficar anacrônica um pouco. Você tem que estar revisando. Mas esse é o desafio. É quase um sacrifício mesmo, um sacrifício. Assim, eu prefiro falar do meu tempo do que me calar. Então a gente, agora que fez o Hip Hop Blues, tiveram algumas atualizações que a gente teve que fazer. Claro, né? Porque a gente estava num contexto e resolveu como. Só que lá também, quem assistiu falava, nossa, não tem muitos relatos, né? Uma peça que está falando, que está me ajudando a pensar, a responder como essa aqui. Caramba, como isso aqui tá ligado a esse momento que era da pandemia, né? Mas em questão, se não ficar só que os grupos estão num discurso e não tem estética, não estão criando linguagem. Tem muitos grupos que estão criando linguagem. Desse teatro, assim como do teatro branco, do teatro que se considera não identitário sendo. Se considera não identitário sendo. Né? Esse que é o louco. A Mara Moira falou uma coisa muito boa, que era... Ela falou, por que você tem que falar eu sou uma pessoa trans ou travesti e você tem que falar cis? Que a pessoa que não é cis. Porque quando você cria uma categoria que não é a universal, que é trans, que é travesti, você vai falar que o outro é o quê? O normal? Então, quando você nomeia um, você tem que nomear o outro. Né? É criado. Não tem raça, é uma ficção, como diz o Achille e Membe. Então, branco é uma metáfora para poder. Negro é tudo aquilo que não é branco. Então, é mais embaixo o buraco dessa questão do teatro identitário e tudo mais. E vocês acham que o teatro evoluiu nesse sentido, assim, de ter espaço para mais discussões, para outras pessoas falarem? Não sei, desde que começou, né, em 2000, o Núcleo Bartolomeu, assim, vocês sentem que tem essa evolução? Ou, não sei, é que eu sempre fico pensando, será que agora... será que isso é uma coisa meio... agora ficou legal trazer essas pessoas para falar? Ou, de fato, isso evoluiu, entende? Sei lá. Eu adorei. Eu acho legal o teatro agora. O teatro tá aí, gente. É que o teatro é feito por pessoas. E essas pessoas fazem dele o teatro atual, ou o teatro, seja o que for. Então, não sei se o teatro abriu espaço para essas pessoas. Entendeu? Não, as pessoas estão vivas fazendo as coisas delas, as coisas estão acontecendo. Sim, acho que a questão de cota abriu, eu estou fazendo oriente mestrado, sim, agora tem orientadora das pessoas negras, e é isso aí, né? Que bom, né? Não é uma questão. E o teatro também está passando um pouco por esses sentidos do tempo dele. Não é o teatro que agora tinha essa categoria de teatro é engraçado, né? Uma entidade, né? E quem faz ele são as pessoas que operam sobre ele, né? Por isso que eu acho que a conversa de não dá para fazer, eu acho uma bobagem. Porque você faz o que você quiser. Mas você não tem o que fazer, às vezes, né? Eu não sei, eu acho que mudou bastante, né? Eu acho que mudou por uma série de motivos. Eu acho que para o Bartolomeu, ele nasce com essas questões, como proposição. E a gente viu ao longo desses 25 anos, a gente vai fazer 25 anos, junto com outras companhias, a Companhia São João, né, mudar muito, mas para nós é quase como se caminhasse lado a lado com uma pesquisa. A gente já tinha essa preocupação, já tinha essa vontade e essa confluência de encontros em cena.
né? O que a gente viu é isso abrindo, expandindo e se alastrando entre outros grupos, né? De uma maneira onde isso tomou conta realmente da discussão, da cena, entendeu? Onde você vê que, agora, tem a ver também com que cada um está buscando, assim, essa questão das cotas é muito difícil, é muito complexo, né? Tem que ter, na ficha técnica tem que ter. Eu mesma já recebi alguns projetos, entendeu? Para analisar se eu quero participar, onde se coloca de uma maneira essa questão de contemplar né? A ficha técnica, né? Que não interessa, porque não é uma questão de ter uma diversidade na ficha técnica, é uma questão do que está se buscando conversar e dialogar, qual é o diálogo efetivo que está se trazendo para a cena. Eu acho que essa é a questão. Então, eu acho que nesse sentido, sim, tem muitos diálogos potentes que estão acontecendo de uma maneira muito mais abrangente nos últimos 25 anos. Eu acho que a existência de uma lei de fomento, por mais do jeito que ela esteja, né, dos grupos de pesquisa continuada, né, que nasceram, que foram surgindo, isso também causou a possibilidade das linguagens crescerem e contemplarem também outros discursos. Então, eu acho que sim, eu acho que mudou muito, mas está muito longe de ser ainda um lugar ideal daquilo que poderia ser, né? Nas confluências, né? Não, De linguagens com a disponibilidade de recursos. Né? Até isso que a Lua falou, né? O que é o teatro? O teatro são as pessoas, né? Parece que o teatro vira uma coisa, nós estamos no teatro. Uma coisa que eu percebo muito, eu estudei discurso técnico em 2014 e agora em 2024 estou fazendo a licenciatura no Célia. Eu não sei se é por causa da diferença das instituições, né? Que são duas diferentes, mas eu percebo um outro jeito de ensinar o teatro, né? Eu percebo um outro jeito de abordar, sei lá, os clássicos, de abordar os grandes atores, de abordar os grupos. Nesse sentido, eu fico muito feliz, assim, surpresa, né, estando no Célia Helena, de ver como isso mudou, né? Então, acho que, né, é um caminho que a classe artística, digamos assim, vem percorrendo, que de fato a gente está colhendo, né, essas evoluções, digamos assim. Enfim, só para... Porque ficou chato também, né? Só que é um caminho que é a presença desses corpos ditos dissidentes, speeches, né? Os discursos dissidentes que obrigam isso a acontecer. A pessoa questionar, falar, mas não tem eu aqui, mas não tem um ator negro, mas não tem... E a consciência também, né? Os corpos, não tô falando só dos corpos negros, mas das mulheres começarem a falar. Imagina, o meu livro saiu, o Teatro em Pop, em 2014. Ele tá todo o ator MC, tudo no masculino. Não tinha... Claro que já se falava disso, mas não era uma preocupação como hoje, há 10 anos depois, Na verdade, eu escrevi em 2012, 13. Uma coisa que eu não consigo hoje fazer. Escrever um texto, assim, o ator MC, né? Então, a consciência das pessoas, junto com o ingresso dos cotistas na universidade, e esse contingente todo periférico, negro, nas universidades, nas escolas, isso daí é um confronto muito direto. E tem gente que, por consciência, a maioria acredita, principalmente professores, mas tem gente que tem uma culpa institucional, tem uma coisa que não pega bem, tem um motivo mercadológico também, não importa, isso mudou. A Dana Lisboa, aquela cantora, que é trans, foi no Manos e Minas uma época, e ela falou, eu tô vendo muito bem as marcas de cosmético, Avon, não sei o quê, falou Natura, não sei o que ela falou, fazer comercial com Lineker, com Linda Quebrada, com não sei o quê. Quantas pessoas trans têm empregada na fábrica, na secretaria, nos lugares? Quanto isso não é só a utilização da imagem com fins capitalistas? Quanto isso é prática de uma empresa? Quantas pessoas trans têm empregada? Aí eu vou ver que está mudando alguma coisa. Se não é hype, é surfar no hype, né? Exato. Esse é um pouco
um pouco a minha aflição, assim, será que, sei lá, essas grandes empresas, né, até grupos de diretores chamando pessoas, será que não é por causa dessa onda hype, né, hypada? Então, hoje em dia tá bacana isso. Não sei, mas acho que também tem isso, mas não só, né? Tipo, acho que sempre, talvez sempre tem aqueles que vão aproveitar, né, pra surfar uma Olha, mas se eles forem aproveitar na onda, surfar e contratar, tá bom. Sabe por quê? Porque as pessoas vão entrar lá e vão fazer a diferença. Então que esse surf seja muito bom, que essa onda seja enorme. Porque essa pessoa lá dentro, como a Roberta falou, ela viu a dramaturgia. Se tem que ter uma roteirista negra para escrever então, o roteiro, então que tenha uma roteirista negra para escrever o roteiro. Porque daí ela lá dentro tem um ponto de vista que realmente ela vai trazer. E aí, entendeu? Por isso que eu tô falando, é uma dialética, mas que seja então obrigado, porque daí a coisa acontece. Porque já que não acontece de maneira orgânica e natural, que esse surf, essa onda bem grande, e essa onda já modifica. Porque aí a presença, como a Ru falou, modifica. Modifica a aula, eu dou aula também há 12 anos, porque eu sou da Helena, eu dou aula há 12 anos, e modifica a aula, e isso faz, eu tenho uma artigo que fala sobre isso, né? Que você ser professor é você ser aluno do seu tempo. Porque se você não entender que você está no seu tempo, como professor, aluno do seu tempo, você não pode dar aula. Não é de teatro, é de nada. É absolutamente de nada. Porque é um diálogo com o momento vivente, com aquela pessoa que está viva na sua frente, aqueles alunos, naquele momento presente. E você está presente também. Porque se você vai trancar no armário, vai dar aula e volta para o armário, o conteúdo está no armário, o seu conteúdo é um conteúdo do quê? De um armário? De um livro, é de livro, mas é de livro em ação. É de livro conversado, é de livro sendo lido, relido, discutido. Então o aprendizado é algo presente, que busca presente. Não só o teatro, qualquer pessoa que dá aula de qualquer coisa sabe que dar aula, eu amo dar aula. Então eu sou uma pessoa que adoro lecionar. Dar aula é estado de presença. Se você quiser saber o que é estado de presença, você dá aula. Você vai saber porque você vai ser questionada e perguntada sobre aquele conteúdo de maneiras diferentes e de tons diferentes de perguntas. Então, ela vai entender também que não faria sentido, não faz, até faz, e aí dá errado quando faz, não faz sentido você falar de teatro de uma maneira também de preservar um livro de não sei o quê sem conversar com ele no momento presente. Eu não tenho nem com essa dúvida. Então, eu falei que tem que atualizar a dramaturgia, tá? Estou dizendo o seguinte, a hora que eu ler ele, eu já estou lendo com os olhos, com a retina que está no cérebro de 2024. Eu já estou lendo com esse olhar. Eu posso querer brincar de estar morta, mas eu já estou lendo. E quem ouvir também, né? Enfim. Nossa, total. Fala, Cláudia. Não, só ia dizer que sim, que não importa o ponto de partida, mesmo que seja esse capitalismo, né, o capital que engole tudo, assim, a devolutiva já mudou tudo. Então, assim, quando hoje você tem acesso a outros autores, você tem acesso a outras dramaturgias, a outros escritos, e isso está mudando na relação, isso já mudou, e isso é irreversível. Né? Mudou o quadro, mudou a cara, esses corpos, já existe, essa diversidade está posta. Então, mesmo que o princípio seja hype, seja raça, seja o que for, entendeu? A devolutiva é muito potente, porque a urgência existe. Então, assim, já mudou, não tem como voltar para trás, entendeu? E isso é muito potente. Isso faz parte do nosso tempo. O nosso tempo está assim, faz parte contracenar com a maneira como o tempo se organiza e a gente desorganizar essa organização de uma maneira a nosso favor. Não se isentar de participar, entendeu? No sentido de falar, não. A gente participa da maneira que for e busca insubordinar lá dentro. E eu acho que isso está acontecendo. Nossa, também. E a escola é reflexo disso, né? Assim, estar, né? A Luana, Célia, tudo. Acho que esses ambientes, né, essas instituições de ensino são muito reflexo disso. Uma coisa que a Roberta falou, a questão, né, do ator, MC,
como que é a mulher dentro disso, assim, da linguagem do hip hop? Como que existe não um preconceito, mas existe um estranhamento, né, da mulher que está ali à frente, até falando um pouco do slam, como que é isso? Essa pergunta sempre fazem no hip hop, né? Como é o preconceito com a mulher no hip hop? O hip hop, o teatro hip hop, o banco, o Lollapalooza, tudo é um reflexo da sociedade. E a sociedade, a gente é segundo em feminicídio, eu acho, segundo, no mundo. É um machismo do caralho, é um negócio ostensivo e daí tá em todo lugar. Nosso grupo são 3 mulheres e um homem, né? O Eugênio e nós 3. Então, e nossa primeira peça era o Bartolomeu que ele deu, que eram mulheres fazendo papéis de homem, de terno e saia, propositadamente, já falava disso. Então, isso, no trampo ali, no dia a dia, isso daí é uma questão que a gente está na frente, na vanguarda, né? Que vai à frente da guarda ali, na vanguarda do pensamento e levando o grupo. A gente até fala, né? Nossa, eu aqui com essas 3 tal. Ele gosta também, eu acho. Ele sempre fala que, né, aprende bastante até a parte, ele dá o feminino e masculino dele. Mas eu, como no slam, falando do slam, liderança, assim, lá, né, são 200 comunidades no Brasil inteiro. Sempre tem as afrontas, né, sempre tem, sempre tá afirmando um pouco, e isso cansa, mas também cansa, recupera, porque a gente tem que ir fazendo assim, às vezes com mais delicadeza, tem lugares que dá para fazer com mais delicadeza, e às vezes botando o pau que não temos na mesa, falando mais forte, assim, tocando terror um pouco para ser respeitada. Mas é isso. E às vezes com um pouco de sátira. Eu estava numa conversa na FUNAT quarta-feira sobre mulheres, não sei o quê, eu estava mediando, e eu falei, conta cada uma história de quando você se percebeu mulher. Porque os negros falam muito isso, né? O dia que eu me percebi negra, ou negro, né? A pessoa é bem marcadora, assim, essa percepção da exclusão. Né? E a gente sempre tem uma história, um momento, eu vou estar falando um pouco da cena, né? O momento que você está trabalhando, não só de casa, assim, que momento você percebeu que você era uma mulher na cena, né? Que era o assunto um pouco. E aí eu contei a história, por exemplo, no Bartolomeu também tem isso, né? Eu sou DJ, né? E eu lembro quando eu comecei, hoje em dia eu monto praticamente não monto som, porque hoje ele monta, tem técnico, mas no começo do Bartolomeu era nós, a gente montava tudo isso aqui. E quando eu comecei a tocar, eu montava mesmo, porque também tocar e montar é muito importante, você saber montar seu som, não existe DJ que não sabe montar som, não sei se existe, mas não conheço. E aí eu comprei as picapes, então eu montava muito som, muito, a gente fez uma viagem pro palco giratório, que a gente montava todos os vídeos na rua, né, Cláudia? A gente chegava antes lá, chegava uma equipe, que era eu, a Eugênia, a Cláudia, e fazia a montagem dos vídeos todos, a montagem de todo o som. E eu estava em toda a montagem do vídeo e do som. E vídeo. É impressionante, por exemplo, a percepção de que eles não se conformam com uma mulher saber ligar um cabo. É um negócio assim, parece piada já contada. Mas é uma coisa impressionante. O fato de algumas vezes que eu for ligar o som pro Eugênio assim, eu vou ligar e o Eugênio sai, ele fala, vamos esperar ele voltar. Eu falo, não, eu tenho capacidade de pegar esse plug e pôr nessa. Eu tenho essa capacidade, te juro que eu tenho. Então, não sei, pra brigar, ficar louca, tirar sarro, porque é quase um processo. E eu só vou colocar pra onde falar, uma mulher contou uma coisa que ela foi descobrindo, que era uma roteirista, e falou, eu comecei a descobrir. Ai, perdão, lembro seu nome, se eu estiver aqui, põe seu nome, que é a atriz da peça, ela é uma querida, que ela fez a peça, ela tá falando que ela também é roteirista, ela falou que ela descobriu uma coisa em sala de roteiro, como ela só tem a de mulher, que ela sempre dá o caminho, mas nunca fala o fim, porque sempre que ela fala o fim, discordam dela. Então ela fica fazendo os caminhos para o homem chegar na conclusão e falar, vocês acham que esse final é bom? Ela fala, acho. Aí eu falei, gente, é um método construtivista para a criança isso. Isso é para a escola que você faz. Na pré-escola, você deixa a pessoa dar o caminho para descobrir o fim. Então, a gente tem que fazer isso com 50 anos, 40 anos. Eu não sei se é resíduo. A Roberta falou, você briga, você grita.
É tipo, é uma coisa meio louca, né? Então, se a mulher tem umas coisas que tenta, sabe, do gênero, da classe e tudo, e tem essa coisa dessa subjetividade que a gente tem, né? E a gente... Então, não sei, eu juro, eu tenho vontade de rir. Eu tenho uma esperança, né? Porque, na verdade, isso que as meninas contaram, né? A gente fazia peça, né? Todas as mulheres vestidas de homem para falar da imposição desse masculino, mas, na verdade, eu fico pensando isso, a gente ainda tem que um pouco bater o pau na mesa, sei lá, quando que a gente vai poder, de fato, trabalhar nessa outra energia, eu acho assim, que é no encantamento, não sei qual que é, mas que seja uma energia que seja outra, que ela não é mais fraca, ela não é nada que não seja suficiente, ela é só outra coisa, né? Para que a gente possa, assim, chegar, por exemplo, num teatro, e você falar, eu sou a diretora, eu vou falar com os técnicos, entendeu? E eles te ouçam com a mesma precisão que eles param para ouvir o Eugênio, por exemplo, que vai montar o som, entendeu? Não que não ocorra em alguns lugares, mas ainda, às vezes, errar. Então, aí, se você fala mais alto, então precisa falar mais alto? Precisa falar de uma determinada maneira? Ou a gente também pode... Então, eu sinto que esse equilíbrio, né? Essa dança, que ainda está precisando acontecer, que não acontece, senão tem uma questão assim, ainda de uma voz que vem e fala mais alto e que cala, né? A gente tem uma cena até no Terror e Miséria que a Roberta faz, que fala assim, o que nos une ainda, né? Às vezes, esse medo de falar, entendeu? Para não ser, sabe, calada de uma maneira um pouquinho mais violenta, né? Então, que a gente possa ser o que a gente é, entendeu? De uma maneira, eu acho que um equilíbrio, entendeu? Onde as coisas possam estar realmente valendo na sua expressão, como ela, na expressão plena do que cada um é, né? E para além, né? De cada ser mesmo, com todas as suas particularidades. Uhum. Nossa, total. E é isso que você falou, né? É um outro jeito, né? A gente não precisa aniquilar um para a gente conseguir também impor, né, o nosso. E eu sinto, isso tem até a ver com o teatro, né? A gente fica muito, o que é o teatro? Tentando colocar em caixinhas e tal. Mas eu acho que é uma união de todos esses jeitos diferentes, né? De olhar para o teatro, como jeitos diferentes de olhar para uma mesma coisa. Não sei, eu sinto meio da minha geração, enfim, mas uma necessidade de nomear as coisas, de falar, é isso, então se é isso, não é aquilo. Acho que um pensamento muito utilitarista até, sabe? Diante das coisas, e acho que isso acaba empobrecendo, né? Assim, tanto o teatro como as relações, enfim. Mas ao mesmo tempo a gente está num tempo onde isso precisa, né? Eu concordo com isso que você falou, mas é como se a gente precisasse nomear para também que tudo não se dilua, entendeu? Hoje em dia você pode dizer, temos diretoras de teatro. Gente, há 20 anos atrás, quantas diretoras de teatro você tinha? E elas não existiam? Ou quantas dramaturgas? Então, em alguma instância, entendeu? Esse lugar de você ter esse espaço de um teatro de drama, né? Pelo menos organiza, entendeu? Né? Nesse momento, onde antes era diluído, mas na verdade era hegemônico, eu tinha diretores homens. Né? Então, sabe o que eu fiquei pensando agora? Esses dois lados, né? Fiquei pensando, não sei se é bem o assunto, mas é um que esbarra nele, que eu fico pensando uma coisa, assim, quando eu acho que eu estou pensando muito sobre isso nos últimos tempos, assim, acho que nos últimos 2 anos. A gente nunca está pronto. A gente fala muito de violência, e estou falando de tudo que é violência, né? De racismo, de gênero, de tudo, que possa incluir um ato que é violento. Eu acho que por mais que a gente fale, a gente nunca está pronta para a violência. É uma coisa bem louca isso que eu estou falando, né? Aí você fala, já sei como é que é, você sabe, mas na hora que acontece, você realmente não está pronta. Você nunca está pronta para alguma violência, um ato violento. Não estou falando só violência física, violência moral. Você já entendeu, a gente tem que conversar muito sobre isso, porque a gente conversa e aí, não, acho que tem que ir, acho que a gente vai organizando o pensamento. Mas na hora, você está de frente com uma coisa violenta com você,
você não tem, pode ser que tenha, mas nem sempre você tem condição de uma resposta tão precisa, ou de uma altura do que você acredita, ou sonha, ou estudou, ou almejou. Às vezes você não tem. Então, às vezes, as coisas voltam muito violentas pela violência das coisas. Então, não é exatamente o que a gente está falando, mas estou dizendo o seguinte, às vezes quando volta uma coisa que a gente chama de turculenta, eu não sei qual que é o incômodo com isso. Porque as coisas são muito turbulentas e violentas na vida. Então, às vezes, tem também um jeito de querer amenizar umas pequenas coisas. Então, às vezes, as coisas são um pouco mais agressivas mesmo. Então, eu sinto que tanto isso, às vezes, de um aluno, ou nomear, ou pedir para que fale mesmo, é uma busca também de encontrar os lugares. Às vezes é excessivo, sim. Às vezes pode... Estou falando de muitos assuntos ao mesmo tempo, isso eu estou me fazendo entender. Porque inclui aluno, mas inclui a vida, inclui você estar num lugar, às vezes a pessoa é muito agressiva com você não tem altura de responder, e você depois de um tempo tá louca fazendo um negócio, e nem sabe de onde vem de tudo isso. Vem de uma amálgama de coisa que é a vida e que está nos fazendo espiralais aqui, entendeu? Já espiralando sobre ela. Então eu acho que a composição artística, as respostas, quem dá aula, falar em público, né? Estamos aqui falando. A gente vai ter que ter capacidade cada vez mais de fazer, desfazer e refazer caminhos. Um pouquinho mais de tranquilidade. E eu falo isso muito principalmente no meio da arte. Porque eu não sei qual é o incômodo, às vezes, de refazer um caminho, refazer a frase, refazer a linguagem. Nós não estamos trabalhando com comunicação. A gente faz como escreve texto. A gente faz poesia, a gente faz metáfora, a gente junta palavras. Entendeu? Eu estava falando em algum lugar que eu falei outro dia, eu falei sobre isso. Não foi um que fez um texto que era blá, 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 por que eu não posso falar todas? Eu não posso mudar uma linguagem? Por que eu não posso mudar as linguagens? Por que eu não posso experimentar? Por que não pode? Qual que é o incômodo maior? É porque está mexendo com estrutura. A cagada que eu não está mexendo com a frase. Não é a palavra, é mexer com a estrutura, você tem que se deslocar. Então eu acho que os artistas têm que ter preguiça de deslocamento. Fácil, mas o que é fácil? O que é fácil? Viver é fácil? Não tá difícil. Não tá difícil. Tá difícil, tanta coisa difícil. O Marco Antônio falava uma coisa, aprender, dói. Aprender às vezes dói. Dói. Dá dor física. Então, enfim, acho que eu misturei um monte de coisa. Não sei se foi exatamente do assunto. Não, mas eu acho que tem a ver com tudo isso um pouco. Desculpa. Gente, a gente deu nosso horário. E eu tô nervosa que a Cláudia também precisa sair, que a gente já tinha combinado. Só pra fechar aqui, eu acho que a gente falou muito, né? Tipo, a gente fez um resumão de várias coisas que a gente podia falar aqui durante horas. Mas acho que já é um início, assim, né? Uma abertura de conversa para essas discussões que estão cada vez mais latentes e também presentes, né? Tanto no teatro como nas instituições de ensino. Então, queria agradecer demais pela disponibilidade de vocês estarem aqui, da gente abrir essa conversa. Tenho certeza que é só o início, né, de uma conversa, né, de um ambiente de troca. E, de verdade, assim, agradecer demais a disponibilidade e também, enfim, eu admiro muito vocês. Para mim, a grande peça da minha vida, assim, que fez eu mudar uma perspectiva que eu tinha, né, pré-concebida sobre teatro foi o Terror e Miséria, no Terceiro Reich. Para mim foi uma peça, assim, mudou minha vida. Eu assisti na oficina e ter vocês agora conversando, para mim é tudo. Então, obrigada mesmo. Mesmo. É isso. Obrigada a você também pela oportunidade. Assim, eu para mim, estar aqui conversando com as minhas velhas companheiras de trabalho, né, de uma vida inteira, é sempre tão renovador, tão legal, assim, né, você ouvir e estar junto e poder cada dia se reinventar e, enfim, e falar sobre isso que a gente faz, que uma coisa que contracena com a vida o tempo todo. Para mim, assim, o que é fazer teatro, trabalhar com teatro? É estar vivo numa potência tão intensa que me acorda. É isso, entendeu? A Lua falou no começo, né, do não dormir, né, de estar desperto, né, de estar sempre
em constante revisão com a vida e compartilhar com o tempo. Então, agradecer muito. As meninas caíram, não sei o que está acontecendo, acho que a Rô está voltando. Vamos dizer que quando a gente fala de teatro, eu me sinto viva, eu me sinto repactando todos os dias com aquilo que eu escolhi fazer. Então, eu agradeço. Ai, Cláudia, e eu tô tão feliz que a gente conseguiu. Vamos depois fazer uma live da gente, que aí a gente verdade. conversa também. Agradeço muito. Não, gente, ligou aqui, o Danilo ligou e caiu a linha, caiu a ligação. Então, para agradecer também, né? Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí, desde a pandemia, de conversa, e tudo que eu falei agora no finalzinho, pode dizer que eu acho que a única coisa que a gente tem que ir fazendo conversas mesmo, esses encontros no afeto, pra gente ir elucidando, e assim, porque numa conversa eu aprendo muito em conversa, sempre ouço alguma coisa que me desloca um pouquinho de lugar. Então, parabéns por estar fazendo esse trabalho aí, dessas conversas, trazendo tanta gente legal para bater papo, viu? Parabéns, obrigado pelo convite. Amadas amigas! Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que colou, que assistiu. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, gente. E estou de portas abertas para continuar conversando. E é isso. Beijo, obrigada. Tchau. Boa semana. Tchau.